Oi, boa noite, você amigo, boa noite, você amiga. Com que prazer, mano, com que alegria estamos juntos aqui. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, papo de cadeira hoje para falar sobre rugby. É importante porque a gente vai comentar sobre um esporte olímpico que quase teve como sede em 2016 aqui no Rio de Janeiro o estádio de São Januário, mas devido a algumas questões administrativas, alguns problemas que aconteceram dentro do Vasco da Gama, acabou que o rugby não foi realizado em terras cruzmaltinas. E nada melhor do que daqui a pouquinho nós temos um papo de cadeira super agradável com a presença do Márcio Dualib. Márcio Dualib, praticante de rugby. O Márcio, ele vai estar conversando com a gente, vai falar, vai contar para a gente o que é o rugby, qual é a diferença do rugby para o futebol americano, entendeu? Porque tem essas diferenças, como é que foi o crescimento do rugby, porque o rugby, para quem não sabe, que veio da Inglaterra, do século XIX, começou em 1823. Como é que o rugby chegou aqui no Brasil? Porque primeiro na América do Sul chegou na Argentina. Então a gente vai conversar isso, vamos trocar esse assunto. Eu acho muito importante quando a gente abre esse horizonte. E eu gostaria, antes de conversar sobre o rugby, eu queria agradecer a todos aqueles que estão nos apoiando. Quando a gente apoia somente com palavras, mas também apoia com um momento, com poder chegar, como foi no sábado, que a gente esteve lá no Pizza Park, ao lado do Cláudio Freire. Cláudio, quero mandar um abraço para o Cláudio Freire, São Paulino, roxo, né? Histórias e mais histórias de São Paulo. Hein, Cláudio? Já você sabe muito bem que a gente já marcou para futuramente fazer uma live. Eu, você e o nosso grande Thiago Berrais. Thiago Berrais, que teve aqui no Rio de Janeiro, aqui para poder lançar a trilogia do Tricampeonato Mundial. Gente, eu gostaria só de fazer um comentário que eu acho dos mais importantes. Tem eventos que é importante, vamos dizer, a gente gostaria que a imprensa carioca tivesse, entendeu? Quem teve lá foi o Christian Gama, da Rádio Web Gama, o pessoal da Jovem Pan News. Então é muito bacana quando a gente vê a presença ainda mais do Thiago Berrais, que veio de São Paulo, trouxe o livro aqui para o Rio de Janeiro, e não vimos nenhuma pessoa da imprensa carioca. Lamento. Da imprensa famosa, imprensa carioca, eu digo, dos famosos, dos medalhões da imprensa carioca. Não teve ninguém da Sport TV, ninguém da ESPN, ninguém do Sistema Globo. Sistema Globo a gente nem fala, mas da Rádio dos Diários Associados, nem da EBC, ninguém apareceu. Aí depois ficam reclamando na televisão que não há cultura. Cultura há sim, há cultura esportiva sim, mas quando há interesses para eles, as coisas mudam. Então, gente, você que não foi, eu quero agradecer a quem foi. Leilane Cosi, filha de Oduvaldo Cosi, Luigi Mita, genro do Didi, bicampeão mundial de 58 e 62, técnico da seleção peruana em 1970, ele que abriu os horizontes para o futebol, entendeu? No mundo árabe. Então a gente agradece a todo mundo, Ricardo Lopes, nosso R. Lopes 2016, nosso comendador olímpico, e o Rujani Martins, tá bom? Quero agradecer a todos, porque, poxa, a presença de tiveram compromissos, simplesmente perderam a grande oportunidade de um conversamento, de um bate-papo, que foi super incrível. E eu já dou boa noite ao nosso Márcio Dualib. E aí, Dualib, boa noite. Tudo bem, queridão? Aqui Tudo presente, bem. Um prazer. Graças a Deus. Como é que está em São Paulo? Muito quente e muita chuva, sempre. Aqui assim. E praia aqui nada. no Rio de Janeiro também. Está quente, está abafado, mas está parecendo Belém do Pará. Quando chega às 5 horas da tarde, começa a chover.
É mais ou menos a mesma coisa, só que aqui sempre dá uns alagamentos na cidade, é sempre complicado, né? Mas vamos levando, vamos levando. O importante é aproveitar o calor gostoso. Ô, Márcio, Fala, queridão. você tem alguma ligação com a família do Alípio, que foi dirigente do Corinthians? Ou, assim, diretamente não, né? Eu sou do Ailib, ele é do Alib, né? Falta um i no meio ali. Mas a gente tem um conhecimento, a família é grande, parece que todo mundo veio na mesma época e aí houve na hora de escrever no cartório, os caras comiam o I, punha E, punha U, punha W, então tem um museu, o museu da família do Ailib que mostra todas essas variações. É muito engraçado, tem muito Ailib pelo Brasil, todos vieram mais ou menos na mesma época para cá. Ô, Márcio, Oi. agora vamos ao que interessa, que é o rugby. Sim. Ô, Márcio, explica como é que surgiu o rugby no Brasil? Bom, no Brasil foram os ingleses, principalmente, que trouxeram. Quem foi o grande, a gente chama grande inaugurador, o grande mentor do rugby, foi o mesmo Charles Miller do futebol. Né? Ele trouxe duas bolas, a bola do futebol e do rugby, e jogou aqui para a galera, né? Como a gente tinha uma influência italiana, de portugueses, muito maior, então o futebol deu isso que a gente conhece hoje. O rugby ficou mais nas colônias específicas, franceses, ingleses, né? Alguns marinheiros, alguns ferroviários da antiga ferroviária inglesa que foi construída no Brasil, e aí ficou nesse montante, principalmente nos portos, né? Principalmente em Santos, no Rio, em São Paulo, né? Mas aí com o tempo a coisa foi crescendo, né? O rugby, ele tem a mesma origem do futebol, né? Tanto que a cidade que batizou o nome do esporte se chama Rugby da Inglaterra. Era um cara que não sabia jogar bola, ninguém passava para ele, ele pegou a bola e saiu correndo e todo mundo quis pegá-lo ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, surgiu a regra e o jogo em si, né? Eu estava vendo uma matéria sua e você estava questionando que a tabela de 2023 do Campeonato de Rugby já saiu. Sim. É complicado ainda a relação dos clubes com a Federação Capitol Paulista ou com a Confederação. Como é que é essa relação em relação a esses campeonatos? Olha, É dividido em categoria? Como é que é o negócio? eu digo assim, a gente tem sempre os pilares do rugby, né, de forma geral, como o rugby sempre foi muito amador, existia muito amizade, né, aquela coisa desorganizada de qualquer esporte amador. Tanto que a várzea, né, hoje ela é muito mais organizada do que antigamente, apesar de a gente usar a várzea como fosse algo bagunçado, e não é verdade. Mas, com a entendo dos Jogos Olímpicos, que o rugby foi introduzido nos Jogos Olímpicos em 2016 aí no Rio de Janeiro. Não o rugby tradicional, que é o rugby de sevens, tá? É o rugby de 7, que eu explico para vocês depois. O mais tradicional rugby é o rugby de 15, né? E esse esporte, quer dizer, a partir desse momento houve um crescimento e uma injeção de dinheiro muito grande. Houveram alguns patriarcas que organizaram a confederação, a federação, mas ainda existe, a gente chama, sempre fala, é uma questão que eu sempre falo para todo mundo, é o seguinte, que uma empresa, como qualquer outra, tem que se fazer relevante. O esporte tem que se fazer relevante, né? Através da organização, do calendário, né? Por exemplo, quando eu dou aula na universidade, o calendário da universidade está pronto em outubro do ano anterior. E por quê? Porque tem que se captar dinheiro, tem que se fazer orçamento, tem que se buscar patrocinador, tem que se buscar coisas. E isso tem sido muito difícil, né? Por quê? Existe ainda uma instabilidade dos clubes, existem alguns grandes clubes bem estáveis, mas existe muita instabilidade. Muita gente acha que é pôr 15 camisas e sair jogando, e não é verdade, diferente do futebol. O contato físico exige um pouco mais da gente, né? Treinamento, musculação, corrida, né? Nutrição. E não digo que haja uma encrenca entre as federações e confederações, mas existe sempre um mal-estar, né? E a maioria das vezes as pessoas são passivas em questionarem. Depois que eu saí de um clube, eu resolvi escrever, publicar, dizer, falar coisas boas e coisas erradas, como todo mundo tem, né? Eu acho que todo mundo tem que se ajudar. Mas a crítica dói para muita gente. Muita gente. Por exemplo, havia um questionamento que o rugby era um esporte violento equivalente ao futebol americano.
Quais seriam as diferenças entre o rugby e o futebol americano e suas regras? Bom, basicamente o rugby teve origem do futebol. O rugby tem como objetivo principal colocar a bola na linha de fundo, que se marca os pontos, chamamos try, né? Após o try, na mesma perpendicular, se joga pelos postos em H, que vale um outro número de pontos. O futebol americano, diferentemente do rugby, tem um momento de ataque e defesa, é uma estratégia de vai e volta, e o rugby não, o rugby é dinâmico, você pode estar de repente na ataque, depende de defesa, e são sempre os mesmos jogadores, não existe essa troca de defesa e ataque. Né? Então você tem que, no futebol americano, você tem que ir avançando jardas, né? Você tem que atingir metas. O rugby você pode ir até o fim e ser bloqueado. Se perguntar para mim, o futebol americano você pode parar quem quiser, é só querer. Né? Ele está na sua frente, você bloqueia de algum jeito. No rugby, não. O rugby você só pode pegar o atleta que está com a bola, né? E da cintura para baixo. Qualquer coisa para cima é penal. E o penal não é que nem o futebol no meio. É o penal onde ele para, onde foi. Ele pode fazer a jogada, ele pode chutar para os postes e valer alguns pontos. Mas veja, é muito importante lembrar que no rugby você não pode passar a bola com as mãos para frente. Você pode passar as mãos para trás apenas. Chutar, quando você chuta para frente, só pode pegar quem está atrás do chutador, nunca o que está na frente, senão é offside. Então, basicamente é isso. E o passe sempre para trás, no caso do rugby, né? Tivemos em 2016, na Olimpíada do Rio de Janeiro, a chance do rugby ter uma representação que seria o estádio de São Januário. Sim. Devido a algumas questões que rolaram, entendeu? Tanto devido ao próprio Vasco da Gama, que ofereceu o espaço, o rugby estava há 80 anos sem ter uma prática, desde a Olimpíada de Berlim, em 36. E o rugby começou, dali de 2016 para cá, ele começou a ter uma representação muito forte, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que você tem, por exemplo, na praia de Botafogo, na praia do Leme e na praia de Copacabana. Sim. Então, começou um crescimento. Por exemplo, você indicaria rugby para pessoas com deficiência? Existe o rugby de cadeirantes, né? O rugby de cadeirantes, que não é muito propagado no Brasil, tem alguns centros, aqui do Centro Paralímpico aqui de São Paulo, em Curitiba, tem alguns grupos que fazem especificamente esse trabalho. Né? Não existe clubes em todo o Brasil como o rugby de 15 ou de 7. Né? Então é mais difícil. Mas por que não? Né? Eu confesso que eu procuro muitas vezes informações e existem poucas informações sobre o rugby cadeirante. Agora, o rugby tem uma coisa muito importante, ele é muito inclusivo. Né? Você tem jogadores mais gordinhos, mais magrinhos, né? Jogadores mais altos, mais baixos, muitas vezes completamente inábeis no basquete, no futebol, no vôlei, e eles jogam muito bem rugby. Né? E ele tem, antigamente, como era um esporte estritamente vamos dizer assim, de comunidades francesas, inglesas, argentinos, o que acontece? Muita gente fala, mas é só da elite. Não, não é verdade. Hoje nós temos grandes projetos em São Paulo, no Rio, no Paraná, que são de pessoas oriundas de comunidades. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Instituto Rugby para Todos, que é o maior projeto social que existe no país, que é dentro da favela da Paraisópolis, ou da comunidade, que já tem jogadores na seleção, jogadores que jogam na Europa, que jogam nos Estados Unidos, e até atletas olímpicos, né, que estão aí disputando os jogos pela seleção de 7 ou de 15. Tá? Então, incluiu muito. E o esporte tem uma coisa muito interessante, né? Não adianta você ter dinheiro, ter treinamento, ter tudo isso, mas você tem que, para ser um atleta, você tem que ter vontade de jogar. Né? E a gente vê que muitos desses meninos têm vontade, porque eles levam além do que eles são. Muitos meninos hoje saíram das comunidades e estão ajudando, estão estudando, estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, mesmo alguns não sendo grandes jogadores, mas sendo jogadores, porque eles têm fome de vitória, fome de ganhar, fome de conquistar as coisas. Isso é muito importante. Isso é importante em todos os esportes, nos esportes e na vida. Sim. Então a gente tem, por exemplo, o rugby, que é uma coisa que eu comecei a acompanhar desde 2016, depois da Olimpíada, Sim. Que a gente começou a ver os espaços na praia de Botafogo. Chega a ter um espaço que fica ali próximo da enseada de Botafogo,
e aos sábados tem o campeonato de rugby. Sim. Entendeu? Os clubes é que não são muito divulgados. Qual é o clube, qual os principais clubes em São Paulo para que você, tipo assim, em um canal que você possa divulgar nas redes sociais, para a gente começar a já abrir esses horizontes, assim como a gente está começando a abrir na bocha, tanto na bocha olímpica como na bocha paralímpica. Bom, vamos começar pelo seu estado. No estado do Rio de Janeiro tem o Niterói, que é o time mais tradicional que tem, né? Muito antigo, tempos que quando eu jogava, eu joguei várias vezes no Rio, em Niterói. É um time muito legal, muito tradicional, tanto masculino como feminino, tá? Campeões várias vezes nacional, campeões regionais. Tem o Rio Rugby Club e tem o antigo Guanabara, que agora está se desfazendo, mas tem outros clubes que estão agregando os atletas lá. Tem muitos atletas do Rio de Janeiro que jogam na seleção brasileira e fazem parte do núcleo de alto rendimento. E também tem um projeto social muito bonito aí, muito bem feito, pelo Melina Rio, que é de origem de Cuiabá. É o único time profissional e muito bem gerenciado por um francês chamado Michel Leplus, que nunca jogou rugby, mas o irmão dele, o Alain Leplus, já jogou na seleção francesa. Eles moram no Brasil há muitos anos, principalmente em Cuiabá. Tem a maior equipe, o maior centro de treinamento em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Onde eles são, acho que, tricampeões. Tem um projeto, um centro de treinamento maravilhoso, entre outras muitas coisas mais. Em São Paulo, eu falo do Pasteur, que é de origem francesa, mas que tem convênios com várias comunidades e tem muitos meninos que não são da comunidade francesa, mas são da comunidade de Paraisópolis e de outras comunidades. Tem o SPAC, que é justamente o São Paulo Athletic Club, que é do origem do do Charles Miller, que foi o primeiro clube aqui de São Paulo. Temos aqui a Poli, que é a antiga universidade da Escola da Politécnica da USP, se transformou em clube em função dos seus atletas. Também é uma equipe profissional muito bem organizada. Temos aqui, no Vale do Paraíba, São José dos Campos e Jacareí, que são duas equipes fortíssimas, né? Todas também de origem de cidades, e as cidades acampam essa ideia. São José e Jacareí são cidades basicamente viram com o rugby, né? São cidades que giram o rugby, tem trabalho com o SESI, trabalho com o SESC, trabalho com a prefeitura. Em São Paulo ainda nós temos o Clube Bandeirantes, que é um clube que tem um momento de queda agora, mas é um time muito forte. O Rio Branco, que teve a origem do Colégio Rio Branco, onde eu comecei a jogar. E aí outros clubes menores, como todos esportes são clubes menores e que estão jogando bastante. Temos bastante rugby no Paraná com o Curitiba e Pé Vermelho, que é de Maringá, Londrina. Né? O Curitiba é de Curitiba mesmo. Tem em Santa Catarina o Desterro de Florianópolis, Joaca, que são duas equipes da região. No Sul, que é um estado crescente pela proximidade com os uruguaios e argentinos, tem o Farrapos de Bento Gonçalves, tem o Charrua, tem o San Diego e tem outras equipes universitárias que estão lá e disputam um belo campeonato também. Você vê como é que a grande mídia não divulga, e a gente está tendo aqui a oportunidade da plataforma digital, e você vê como é que o esporte teve esse crescimento. Olha, você viu, tem uma ideia. Infelizmente, o Clube de Regatas Guanabara, eu passei até hoje lá em frente, só está a piscina, praticamente, só a piscina funcionando, porque até a parceria que eles tinham com o Paris Saint-Germain foi desfeita, porque ainda está sob leilão. Ainda está rolando essa questão aí. Então a gente fica satisfeito em ver que, por exemplo, Niterói, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, é um berço do esporte, que teve o Rio Cricket durante muito tempo, e a gente vê como é que é o crescimento. E São Paulo, praticamente, é a locomotiva do Brasil. São Paulo tem muitos clubes no interior também que crescem bastante. Cidades menores acabam sendo mais fáceis de serem trabalhadas, porque mais próximo com o prefeito, mais próximo com o secretário, com as pessoas. São Paulo é muito difícil, espaços públicos, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro deve sofrer, mas a praia ajuda. Em São Paulo, os campos de futebol aqui, eu sempre conto isso para todo mundo, as pessoas falam, não, você está me ficando maluco. São 3.000 campos de futebol ligados à prefeitura e estado. Campos públicos. 2.000
campos são vereadores e pessoas do órgão político que tomam conta. 1.000 é de pessoas, né, assim, vamos dizer assim, pessoas associadas a eles também. Então, então, fica o futebol trazendo mais votos. E a gente sempre briga com os caras, né? A gente precisava de 1, 2, 4 campos. Para quem tem 3.000 campos em São Paulo, é muito pouco, né? Você, como jogador de rugby, qual é a sua posição? Quando eu era jovem, né, eu jogava de pilar, era a primeira linha. Né? O homem mais forte, pesado, e que normalmente é o jogador que tem que chegar mais próximo à bola. A diferença dos forwards e da linha é que os forwards são os mais fortes. Né? Eles que fazem o jogo, eles que ganham o jogo, mas quem marca os pontos são os mais rápidos, que são os backs. Né? Que é a linha, aquela linha sempre na transversal para poder chegar e passar para trás e chegar lá no fundo. Então existe uma série de jogadas que fazem confundir o adversário. E nós não, nós damos abrigo o tempo todo para não impedir que eles avançassem o tempo todo. A gente acabou de citar, né, em relação ao crescimento do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, dos farrapos, devido aos jogadores argentinos. Sim. E como é que você vê, por exemplo, na região nordeste do Brasil? Hoje nós temos a Bahia se organizando muito bem, ela se filiou à Confederação Brasileira de Rugby há pouco tempo. Tem lá o menino Diego, que é muito bom, muito bem organizado. Tem uma influência muito grande também de estrangeiros que estão lá morando, ou vivendo, ou passando temporadas, franceses, italianos, ingleses, que moram na região, e deixaram portugueses também, deixaram uma bela legado para eles. Né? Então, Porto Seguro é uma cidade que tem rugby. E tem um estádio em função da Copa do Mundo, eles meio que administram com a prefeitura e é muito legal. Eles estão desenvolvendo. E tem uma questão do biotipo, né? O biotipo. O baiano, queira ou não queira, é forte por natureza. Né? Ele não precisa de muita academia. Ele já tem uma academia própria que é a vida que ele leva. Calor, né? Como chama? Areia, entre outras coisas mais que ele pode fazer. Naturalmente ele corre. Então, isso que faz a diferença. O atleta, não adianta ser o cara que só faz academia e treina. O atleta tem, além disso tudo, ele muitas vezes tem vida que permite ele ter algumas habilidades que se ganha com a vida. Pula, cai, levanta, sobe, bate, dói, vamos em frente e assim por diante. Tem alguma coisa no Pernambuco, tem bastante coisa no Pará, em Belém tem bastante coisa também, mas as distâncias no país é uma coisa que complica muito para todo mundo. Então você tem um bom time, nós já tivemos um time alguns anos atrás de Natal, Rio Grande do Norte, mas que o custo é muito alto. E assim, se nós não temos relevância para a mídia, é difícil você trazer patrocinadores, porque o patrocinador dá dinheiro quando ele aparece, né? Então, mesmo que o esporte seja super relevante, super querido, traga bons valores, mas a mídia gosta de aparecer por causa dos patrocinadores. Né? Você vê o voleibol aparece todo dia, o futebol aparece todo dia, o basquete aparece todo dia, e outros esportes como o rugby acabam sofrendo bastante por falta de relevância, apesar das novas mídias. A gente tem visto a grande maioria dos esportes amadores, eles têm um destaque se tiver Pan-Americano, Olimpíada, Pan-Americano, Paralimpíada. Então a gente começa a quebrar esses preconceitos que acontecem em relação aos esportes amadores, porque a gente sabe que a maioria da base, seja de qualquer esporte, vem da onde? Vem das comunidades. Como você mesmo falou, que o crescimento do rugby veio das comunidades. Por exemplo, São Paulo, Paraisópolis. Né? Paraisópolis praticamente é um berço em relação ao contexto do rugby. Isso é muito importante a gente ver, porque o atleta, quer dizer, não há aquele elitismo como está se acontecendo hoje no futebol, né? Sim, sim. O que acontece é que eles até sabem que no futebol existe muito dinheiro rodando, e eles poderiam, né, conseguir alguma coisa por ali. Mas a gente sabe muito bem de que quantos jogadores conseguem chegar na seleção brasileira ou conseguem ser o salário que eles imaginam? Muito poucos, pouquíssimos. No Brasil, sei lá, 1.000 atletas, vamos chutar 1.000 atletas, mais os que vão para fora. E no rugby não, você não vai ganhar grande dinheiro, mas você vai ter muitas oportunidades.
muitas vezes alguns empresários ajudam a se tornar, a estudarem na faculdade, a terem trabalho. Isso faz com que eles saiam daquela linha vamos dizer, de círculo vicioso para um círculo virtuoso para esses jovens, né? Então, hoje nós temos engenheiros, nutricionistas, professores de educação física, que são o quê? Originários das comunidades, né? Para ter uma noção, o Rugby para Todos tem em torno de 300 a 400 crianças sendo atendidas. Não sei quantas crianças nesses últimos 10, 12 anos que eles trabalham, né? E é um trabalho de jogadores de clubes grandes, aqui no caso do Pasteur, que fizeram esse trabalho com eles e está trabalhando muito legal, tá? Isso é muito legal. O Renato Maciel, Renato.Maciel77, está dizendo aqui, Brasília está acompanhando. Isso, Brasília tem também Rugby Sem Fronteira, que o Renato a gente se conhece muito bem, chama-se Rugby Sem Fronteira. Lá na região centro-oeste tem o Goianos, de Goiânia, tem o Melina de Cuiabá, e é um trabalho também muito legal, porque o caboclão do centro-oeste é forte também. Então, eles estão precisando quer dizer, eles estão conseguindo muita coisa boa no centro-oeste, bons resultados. O centro-oeste é tricampeão do Super Sevens, que é o feminino. Breve eles vão ser campeões do masculino também. Me diz uma coisa, hoje, no rugby, quem você destacaria, tanto no feminino como no masculino, como jogadores de destaque para representar o selecionado brasileiro? Bom, as meninas são mais ativas no rugby sevens, que é o rugby olímpico, né? Que é um jogo mais rápido e mais veloz. A Luísa é uma atleta que disputou 2 Olimpíadas, né? 2 Jogos Olímpicos. Então, essa ganhou o prêmio do COB há pouco tempo, né? Mas nós temos a Bianca, que está do Rugby para Todos, que está no Japão, né? No Japão. Temos também outras atletas que, por exemplo, a Baby Futuro, que já foi jogadora, agora é representante dos atletas do COB também. Então, tem um papel muito legal. Agora, a gente, no rugby de 7 das meninas, a Zanelato, que é uma menina do Curitiba, que trabalha aqui em São Paulo, joga aqui em São Paulo, né? Ela veio do Curitiba para cá ficar no núcleo de alto rendimento, e que é uma atleta muito legal e muito interessante de se ver jogando. Tem muitos bons fundamentos, né? Mas é de outro tipo de região. Do masculino, eu posso dizer para você que vai ter agora, esse final de semana, uns jogos do núcleo de alto rendimento, que é o campeonato Super Sevens das Américas, e a gente vai ver como esses atletas estão. Nós temos bons jogadores, a gente chama do Robert, a gente pode falar do Felipe, né, que são jogadores bem bons, bem rápidos, bem inteligentes, e a gente vai ver como é que a preparação deles vai acontecer, até porque eles vão jogar com um time, uma chamada franquia, argentina, que é os Pampas, que é um modelo de campeonato que no rugby existe bastante, que são as franquias, tem as seleções e os clubes de alto rendimento. No caso, vai começar o campeonato das franquias agora. Por exemplo, a gente tem nos esportes, todos os esportes têm os clássicos. Sim. Tem os famosos. No futebol temos os clássicos no Brasil todo. No voleibol, a mesma coisa. No basquete, que já não tem mais aquela força de outrora, também tem os clássicos. Sim. E no rugby, qual é o principal clássico que mexe com o público? Que deixa o público, assim, com aquelas brincadeiras, um zoando o outro? Qual é aquele clássico que mexe com o público? Olha, os times da capital brincam muito com os times do Vale do Paraíba, né? Tanto que eles se autodenominam os caipiras. Então, São José e Pasteur é um clássico, Jacareí e São José é outro clássico, que é um clássico regional. Hoje está crescendo pelo próprio crescimento da Poli e Pasteur, que são clássicos. O clássico centenário, que a gente chama SPAC e Pasteur, que é francês contra ingleses, né? É um clássico também muito legal, muito importante. E tem clássicos mais pegados, existe uma rivalidade mais pesada, mas que é importante também você ter vontade de ganhar times que são times pesados. Pega o time do Bento Gonçalves, o Farrapos, é um time muito forte, muito bem treinado, e quando ele vem jogar aqui, ou quando a gente vai jogar lá, são jogos
muito pegado, muito duros, né? Que você tem que ter cabeça e jogo para poder enfrentá-los. Recentemente, a gente tem visto, né, que como é que está a tabela para a seleção brasileira? Antes do Pan-Americano, a gente sabe que tem sul-americano, em todas as categorias. Como é que está essa preparação já da seleção brasileira em relação aos torneios sul-americanos e se tiver torneio mundial também, ou então alguns amistosos? Como é que está essa preparação? A gente tem que dividir bem, né? Dividir bem. Nas meninas, sempre disputam mais os sevens do que o 15. O 15 está desenvolvendo no Brasil mais vagarosamente com as meninas. Elas são super campeãs sul-americanas, não tem nenhuma equipe que, por enquanto, vença. Elas são, desde o primeiro campeonato sul-americano até hoje, só foram as brasileiras que ganharam, né? Na América do Sul, Sevens, que é o olímpico, o masculino, nós ficamos entre quarto e terceiro sempre. Argentina e Uruguai são imbatíveis, né, nesse momento. A Argentina é 2 patamares acima dos Sevens, né, tanto que faz muito bem já na Liga Internacional Mundial. E o rugby de Sevens das meninas disputa uma chamada Liga Mundial durante o ano inteiro, em várias cidades, né, em várias etapas. E ela sempre fica entre 9º e 10º, já chegou até 8º e 7º. Mas é um momento de troca de geração, então está havendo um pouco de declínio das posições. Mas enfrentar Nova Zelândia, Austrália, França e Irlanda ainda é muito difícil. Mas elas já estão trabalhando em cima e estão conseguindo resultados melhores. Isso é muito importante. No de 15, o masculino, que a gente é o mais trabalha, a gente perdeu a oportunidade para o Mundial. Mas nós perdemos a oportunidade mundial porque o ranking de 15, o Mundial só tem 16 equipes. E de uma Copa do Mundo para outra, se eu não me engano, são 12 não, mas são 10 equipes já estão pré-classificadas, dependendo da classificação do Mundial anterior. Então ficam poucas vagas. Então esse ano, por incrível que pareça, na Copa do Mundo que vai ter agora na França em 2023, a América do Sul conseguiu mandar o Uruguai, o Chile e a Argentina ao mesmo tempo. O que é muito bom. O Brasil ficou ainda aquém do Chile e do Uruguai. Por que isso? Bom, por causa da nossa cultura esportiva, que é muito difícil você manter atletas o tempo todo concentrados, por mais que eles gostem, queiram manter na posição. E falta, na minha aí, a modesta opinião, faltam mais jogos no exterior. O atleta tem que vivenciar um pouquinho as coisas lá fora para voltar para cá. Não que a gente não dispute jogos no exterior, mas talvez o cara tem que vivenciar. Então agora está começando a sair jogadores para vivenciarem no exterior. Isso é bom. Bem interessante essa explanação em relação ao continente sul-americano, que a gente vê sempre Brasil, Argentina, Uruguai e o Chile, que vem num crescimento. Né? E a parte norte da América do Sul, que seria Peru, Colômbia e Venezuela. A Venezuela sempre foi boa em beisebol, basquete. A seleção peruana, durante muito tempo, teve no voleibol feminino uma força, que foi com a Mireia Luiz. Sim. E aí Colômbia, e alternou bons e maus momentos. Bom, hoje a crescente, a que está mais evoluindo na América do Sul é a Colômbia. Né? Tem um trabalho muito forte lá com o pessoal da Nova Zelândia, está trabalhando bem forte, masculino e feminino. O feminino dele já está dando incômodo para a seleção das meninas, os Sevens, e os meninos ainda não, né? Ainda não. Mas está produzindo alguns jogadores. É um tempo mais demorado para conseguir uma seleção de bom nível. Né? O Brasil está nessa brincadeira pelo menos desde 2012, 2013. E ainda já teve melhores resultados, piores resultados. Já chegou a vencer do Chile, já chegou a vencer do Uruguai, mas ainda... E já chegou a vencer da Argentina no Sevens uma vez, né? Que foi em Bento Gonçalves. Venezuela tem uma cultura esportiva muito boa. Nós temos aqui no Brasil algumas venezuelanas que vieram nessa demandada toda em função da questão econômica venezuelana, e são atletas que têm não só o saber do jogo, mas o saber esportivo. Coisa que o brasileiro não tem. Por quê? Na escola, e é uma discussão que eu sempre tenho com todo mundo, a escola dá educação esportiva para os nossos meninos e nossas meninas.
E os clubes dão a formação a desportiva para o menino e para as meninas. Quer dizer, aquela coisa da competição. A escola dá o quê? O básico. Né? E nós não temos. Nas escolas existe o quarteto fantástico. Futebol de salão, basquete, vôlei e handebol. Não tem, a maioria das escolas não tem mais do que isso. São raríssimas escolas que têm alguma coisa a mais. Né? E existe sempre aquela coisa, algumas escolas acham que você tem que ser sempre competitivo, e muitas vezes não. Você tem que educar para esportiva, saber o que é o esporte, onde, como se joga, se eu tenho capacidade ou não, porque nem todo mundo é esportivo, mas para a questão de saúde. E a política nacional do país, seja qual for o presidente, qual for o ministro dos esportes, não existe uma política esportiva, de esportes, com as escolas, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, né? Então isso é um problema. As crianças hoje só brincam de uma coisa e acabou. Ou as crianças só querem futebol e acabou, mais nada disso. Isso é um problema do Brasil, seja qual for o governo. Não, deveria ser um problema de Estado, não do governo. Você acabou de falar que nós temos um quarteto fantástico, né? Sim. Futebol, vôlei, basquete e handebol. Sim. Isso é incluído no Plano Nacional de Educação. Sim. Isso já desde a década de 70. Sim. Já vem incluído. Houve mudanças no Plano Nacional de Educação, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 92, houve uma outra mudança em 95, e eles alegam que o rugby segue a linha do futebol americano e não dá, porque você incentiva a violência. Como que você vê educadores chegarem e qual é a questão dos praticantes do esporte a levar, a mostrar ao pessoal do Ministério da Educação que o rugby não é violência, mas sim ele é um esporte que você aprende primeiro a defender para depois você partir para o ataque. Olha, é o seguinte, exatamente por ignorância de muita gente. Nós, até a década de 90, não tínhamos professores de educação física formados em rugby, né? Ou gente que era formada e especialista em rugby. Hoje já não, hoje já existe, além dos cursos universitários, e muita gente no rugby que se formou em educação física é técnico, é preparador físico, né? Trabalha no rugby, e que, de repente, né, as escolas estão conhecendo. Ainda na universidade, nos cursos de educação física, não tem a disciplina como tem basquete, voleibol, natação e essas coisas mais. Mas já tem muita gente que é professor de educação física. Então, traz a informação de fora, mostra para todo mundo e isso começa a popularizar, né? Ou, de certa forma, dentro da universidade. Então, as pessoas já conhecem. Eu sou de uma geração que quem mais incentivou a gente a jogar rugby foi justamente um professor de educação física que era ligado ao basquete, porque ele via na gente que a gente não era disposto a jogar futebol, não era handebol, não era basquete. Ele falava, vocês são normalmente muito agitados e agressivos. Ele elogiava como ele via a gente jogando, porque ele via que a gente era leal nas jogadas, a gente tinha que catar só o cara que tinha a bola, né? A gente chama de taclear o cara, tacleia o cara que está com a bola, e você, qualquer um que você pegar sem a bola, você soma uma penalidade. Isso criou um corpo, né, de educação, de respeito, trabalho em grupo, socialmente, e você incluía gente que teoricamente estava completamente alijada dos esportes. Aquele gordinho, aquele mais altão, que era meio bobão, vamos dizer assim, que não servia para o basquete nem para o vôlei. Isso ajudou muito uma geração. Hoje, já consegue perceber muito mais sobre isso. Ainda a gente tem que buscar algumas coisas para que o esporte, por exemplo, tenha maior demanda, né, maior interesse. Criar interesse, criar a relevância que eu falo. E aí as pessoas vão tirar esse preconceito. O preconceito está ligado muito ao desconhecimento, à ignorância da população. Tanto que a gente só conhece o rugby na época dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Pan-Americanos. Mesmo assim, as TVs preferem transmitir outras modalidades. Que o Brasil tem chance de ganhar medalha. O Brasil ainda não tem tanta chance em alguns esportes. No caso do rugby também não, mas poderia ter mais divulgado. Tá? Até falam com desprezo. Ah, pegou em 10º lugar. Para quem não tinha nada, tá em 10º já tá bom demais, né? Por exemplo, o voleibol, até a década de 70, sim, se jogava, mas não tinha aquela grande força, sim, como teve depois de 84 em Los Angeles. Sim. Los Angeles é que foi o boom, Ari Graça,
o Carlos Arthur Nussmann, aí teve o apoio da mídia, do Luciano do Vale, na época. Sim. Ele trabalhava, ele fez um trabalho ainda na TV Record, depois ele foi para Bandeirantes. Sim. E começou a divulgar o esporte. Sim. Você acha que deve-se seguir o mesmo caminho que o Ari Graça e o Carlos Arthur Nussmann fizeram com o vôlei, massificando o rugby? Olha, o Carlos Nussmann, que foi o grande orientador dos primeiros presidentes e dirigentes do Brasil, lá antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Ele falou exatamente isso. Reúne os melhores, colocam eles em núcleo de alto rendimento, isola, treina e vão para os Jogos Olímpicos. Eu acredito que nesse primeiro momento é isso que tem que se fazer, né? Mas isso já passou mais que 2016 até 2022, né? Passou um bom tempo e o Brasil já deveria estar, né, indo para frente, deveria estar num segundo estágio. Mas ele se perdeu pelo caminho, né? Eu acho que o Brasil ainda poderia resolver algumas questões de organização melhores, né? Pensar nos clubes, pensar nas escolas, pensar na seleção, tentar acertar questões de calendário e fazer da gente mais relevante. O vôlei trouxe muita gente para o esporte, além do esporte em si, mas trazendo pelos ídolos masculinos e femininos. Então, quem não ia, qual menina não ia assistir o Renan jogar? Era uma loucura os aeroportos, quando se encontrava o Renan, o time de vôlei passeando. Né? Como era uma loucura, né, os meninos iam assistir o jogo das meninas, do Ana Paula, Ana Moser, né, e outras lindezas que tinham na época, e a gente queria ver. Claro, o jogo, então se criavam ídolos, e os ídolos atraem gente. Nós temos poucos ídolos conhecidos. Nós temos aqui, por exemplo, um que é muito conhecido, que hoje já não é mais jogador, mas é um excelente treinador, foi treinador da seleção brasileira, foi o Fernando Portugal. O Fernando Portugal era quase o símbolo do time, né? Então a gente não criou, quer dizer, não se criaram outros ídolos, masculinos e femininos, por vários aspectos. Pela simpatia, pela alegria, por jogar bem, por ser bonito, seja, tudo isso é importante. Então, eu sempre falo assim que a questão não é o jogo em si, a questão é o evento em si. Então, nós temos que criar um evento. O jogo faz parte do evento. E a comparação que eu faço, os caras falam que eu sou meio maluco, né? É que eu falo assim, você gosta de rodeio? Você gosta de rodeio? Você gosta de rodeio? Você gosta de rodeio? Rodeio, tipo assim, eu acho interessante. Tá. Eu acho muito interessante. Aí... O início eu não gostava, não. Mas quando você começa a aprender, que eu vi um rodeio aqui no Rio Centro, na época, isso foi em 1998, sim, quando eu fui no rodeio. Aqui no Rio Centro, lá em Jacarepaguá. Eu achei muito interessante pelo conjunto da obra, como você está falando. Sim. Porque não é só aquele momento do peão pegar o cavalo. Não, é todo um conjunto da obra. Sim. E isso acaba te cativando. Sim. É que nem o futebol. Sim. O futebol, ele tem como? Ele não é só os 22 jogadores jogando. Tem todo um conjunto da obra. É a torcida, é a mídia, entendeu? É o que se vende, os produtos que se vende. Por exemplo, aí vai uma pergunta, você me fez uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta também. Por exemplo, o uniforme do jogador, para quem quer começar no rugby, o uniforme, ele é barato, ele é caro. Como é que funciona o uniforme? Ele é igualzinho do futebol. Tá? Ele é igualzinho. A camisa é um pouco mais resistente, lógico. Não tem capacete, não tem ombreira, não tem nada. Tem chuteira, meia, calção e camiseta. Claro, quando você vai jogar, você tem uma camiseta mais potente para poder resistir os agarra-agarra, vamos dizer assim, né? Os momentos de mais, vamos dizer assim, contato. É um esporte de contato, isso não tem a menor dúvida. Tá? Então é muito importante isso acontecer, que a gente tem que ter, são um pouco mais. Claro, muitos usam boqueira para proteger os dentes, né? Porque pode acontecer algum tipo de incidente, mas a maioria das vezes é um uniforme barato. Diferente do futebol americano, tem capacete, tem um tipo de protetor por baixo, a chuteira especial, né, e assim por diante, que não pode tem que tomar cuidado, tá? Mas o que a gente não pode esquecer, que o rugby, por exemplo, quando eu estava falando do rodeio para você,
Você vai para Barretos, que é o mais famoso rodeio do Brasil, é uma grande festa, movimenta milhões na cidade de Barretos e região. Então, os esportes, no caso, o rugby é um exemplo, claro, isso pouco a pouco pode acontecer, o jogo está lá, nós enchemos o Pacaembu com 10 mil pessoas num jogo entre Brasil e Alemanha de rugby. 10 mil Pacaembu, antes da reforma. Fizemos um jogo contra o Maori All Blacks, que era uma espécie de um show da Nova Zelândia que veio ao Brasil, um time de show que a gente chama. Ele veio fazer no Brasil 35 mil pessoas. Então as pessoas são curiosas pelo jogo e pela festa. O All Blacks, você conhece aquela dança, o haka famosa que eles fazem dentro dos jogos, é um canto tribal deles, muito legal, que é chamando para o jogo, provocando ele para alguma coisa, né? E é lindo, foi um jogo dos mais bonitos. O Brasil jogou de igual para igual com os caras num momento muito bonito do Brasil. Perdeu, mas foi um jogo que tu não saiu muito feliz de lá de dentro, tá? Agora, a gente tem problemas hoje, muitas vezes, de formar crianças porque não tem um espaço físico. Né? Então, tem que começar na quadra de futebol do salão da escola, ou no gramado, talvez, dessa escola. Então, os professores que estão trabalhando nas escolas hoje estão se adaptando para poderem resolver essas questões. E fazendo com que as crianças sejam trazidas para os grandes jogos e aprendam o que é um jogo pesado. O Ricardo Lopes, Encontro Lopes 2016, aqui do Rio de Janeiro, fez uma colocação aqui. Qualquer esporte que tiver investimento, treinamento e apoio tem tudo para crescer, como os de vôlei de praia e de quadra. Sim. Ricardo Lopes, que é voluntário olímpico, participou das Olimpíadas de 2016 como voluntário olímpico e nosso comendador olímpico com 35 comendas. Sim. Ricardo, eu também concordo com você, né? Eu concordo com você, mas a gente tem que... Existe o esporte social, o esporte de competição e o esporte de alto rendimento, né? Para chegar ao esporte de alto rendimento, é óbvio, né, que você precisa de muito investimento e muita divulgação. Claro, antigamente se dependia muito das TVs abertas e fechadas específicas de esporte. Hoje, o único que transmite esporte, e não brasileiro, é a ESPN do Martoni, que é um ex-jogador, e do Ari Aguiar, que era do futebol americano. Mas ele só transmite grandes jogos, grandes eventos, em função da característica da TV deles, né? Teve transmissões Globo, já teve transmissões Sport TV, já teve transmissões Bandeirantes, já teve transmissões Rede TV, já teve. Mas precisa ser constante. Então, a gente, claro, se pode usar os canais de internet, como o YouTube, por exemplo, que eles vão chamar a atenção de um público novo. E por quê? Vai aumentar a quantidade de pessoas que vão assistir. E quanto mais bonito for, quando você vai numa festa, você tem que estar mais bonito, mais arrumado. E a gente, de certa forma, o rugby precisa aprender nos seus clubes estar arrumado para se apresentar para o grande público. Não adianta você maltrapilho que as pessoas não vão gostar, né? A seleção não. A seleção normalmente é muito bem organizada, porque eles têm profissionais que trabalham lá dentro da confederação. Os clubes têm muito voluntário. E, claro, o voluntário tem tempos mais restritos para ajudar de forma geral. O Brasil é um problema, né? O profissionalismo não é só dentro do campo, não é o atleta ganhar. Mas o profissionalismo é o conjunto de pessoas que trabalham pelo esporte. E que, de certa forma, precisam ser profissionais também. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos duas vilas olímpicas muito famosas. Uma da Mangueira e a outra do Salgueiro. Sim. E os projetos não foram à frente em relação aos esportes. A gente sabe que tem formação, tem jogadores e jogadoras em vários esportes, mas os projetos não seguem. O que se poderia se fazer para poder ter um investimento maior, por exemplo, em vilas olímpicas de escola de samba? São Paulo tem alguma escola de samba que investe no rugby? Não temos nenhuma escola de samba que investe no rugby, não. Houve no passado o São Paulo Futebol Clube e o Palmeiras, que tinham equipe de rugby, principalmente São Paulo foi muito bem, mas os projetos que não são sustentáveis, né? Até porque os esportes, na época que tinham, não eram esportes bem organizados. Hoje, está se buscando nesses clubes que dê visibilidade. Então, por exemplo, hoje existem mecanismos, por exemplo, o basquete.
O basquete tem lá o Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Que não é o Flamengo, é um clube do Rio que veste a camisa do Flamengo. Bernardinho, Marcelo Vido, usaram o Sesc para dar a base da escola, né, de meninada, de meninos e meninas. Então está se buscando isso. Um clube que dê a camisa, isso, pô, o São Paulo, o Palmeiras ou o Corinthians, né, e que possam atrair gente. Só que é aquela história, né? Se não começa a ganhar, as pessoas começam a questionar. Bom, o time do Corinthians, o time do São Paulo, o time do, né, do sei lá o quê, isso poderia. Teve um tempo atrás, o Vasco da Gama, na época que ele tinha oferecido o estádio para ser os jogos de rugby, né? Ele simplesmente criou lá escolinhas para tentar atrair gente para poder fazer com que a comunidade entendesse o que era o rugby. Mas não foi para frente. Porque nunca é uma política do clube, mas é uma política do presidente. Nunca é a política do município, é a política do prefeito. E assim por diante. Nós temos que mudar essa categoria. Todas as políticas esportivas devem ser o quê? De Estado, não políticas do governante do momento. Para você ver, a gente trouxe essa história de 2016, porque por pouco que o rugby se tornaria muito mais popular se tivesse tido os jogos em São Januário. São Januário, sim, que é o povo. Entendeu? Infelizmente, devido a questões que foram resolvidas nos bastidores, sim, acabou não sendo jogado em São Januário. Mas a gente tem visto, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o crescimento do rugby muito na praia. Sim. Tem muito atleta vindo da praia. Por exemplo, você estava falando que Paraisópolis é assim, seria a base, isso na capital paulista, né? Sim. Mas o Vale do interior de São Paulo, você citou muito pelo Vale do Paraíba, sim, Jacareí, entendeu? Mas as cidades que passam pelo Vale do Paraíba, por exemplo, não sei se Guaratinguetá também tem, mas a gente, o crescimento do esporte, ele vem do interior. Sim. Isso que é uma coisa importante. Por quê? Por ser uma cidade menor, por poder ter uma população mais próxima, a gente está vendo que o esporte ele começa a ganhar força do interior para as grandes cidades. Sim, por causa assim, existe uma coisa, a questão, tem menos futebol na cidade, tem menos futebol, tem mais rugby, tem outros esportes. Isso é uma coisa. Guaratinguetá, Taubaté, São José, Jacareí, são cidades que não têm quase futebol. Tem futebol, as pessoas torcem, mas não são os mais fortes, né? Você vê, por exemplo, Indaiatuba, que é aqui no interior, perto de Campinas, né? Você pega São José do Rio Preto, né, que é uma cidade mais próxima lá do Mato Grosso, Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, São Carlos, que é uma cidade extremamente universitária. Né? Então, existe uma... mas são pequenos, não são times que têm grande importância. Em Campinas já não, tem o Guarani e a Ponte Preta, de certa forma atrapalha, né, os investimentos das pessoas, o patrocínio, muitas vezes vão para o futebol, não para o rugby, ou não vão para outro lugar. O SESI entrou aqui em São Paulo muito forte, está ajudando a usar os seus espaços, que são muito bons, né? E isso faz com que os clubes comecem a crescer também, né? Então, começa a crescer também, porque começa a ter crianças, treinamento, escolinhas, e isso tem ajudado. Eu vejo, se a gente der uma lapidada em algumas ações, eu tenho certeza que o rugby pode estourar sim. Agora, é claro que a gente tem que dar preferência primeiro aos clubes, né? Depois à seleção, né? Em calendários que se ajeitem. Não estou dizendo que a seleção tem que acabar, tem que jogar com o exterior, tem que jogar, né, mandar os meninos jogar na Argentina, jogar na Europa. Isso parece uma loucura, ganha um pouco, mas vão ganhando experiência, não só cultural, mas a cultura do esporte em si nesses países. Né? Como você vê, por exemplo, a vinda de treinadores estrangeiros para poder fortalecer o esporte? No futebol feminino, nós temos a treinadora sueca. Sim. Agora, o futebol masculino está para trazer um treinador estrangeiro. Sim. O nome mascotado é o Carlo Ancelotti. Sim. E no rugby? Eu sempre gostei de trabalhar com os caras. Eu sempre gostei. Argentinos são muito bons. Eu, quando joguei no clube e na seleção brasileira, em 78, que eu era juvenil, eu joguei era um treinador argentino. Ele tem visões diferentes, formas diferentes de atuar, que é muito legal. Há um curto prazo de tempo, eu tive um treinador francês, que eu já era manager dele, que eu trabalhava para o clube, né?
Eu achava ele demais, porque ele tinha um posicionamento firme, forte, e tinha a cabeça de querer ganhar. E fomos um dos melhores momentos que nós tivemos, né? A evolução foi muito grande, com a turma da Nova Zelândia, a turma da Argentina, a turma do francês. Todos são bons? Não, mas eles são bem eles estão no nível de cobrança maiores. Porque o atleta brasileiro e o brasileiro de forma geral, você tem que pôr desafio para ele, cara. Se ele não for desafiado, ele não vai. Ele pode ser bom pra caramba, né? Mas se ele não se sentir desafiado, ele não corre atrás. Talvez um treinador, por exemplo, você pega o Luxemburgo no futebol. Ele é um excelente treinador, mas quando ele era mais jovem, ele era um desafiador. Os clubes do Luxemburgo eram maravilhosos. Você pega lá os times, por exemplo, do Tele Santana, era desafiador. Não ganhou, mas eram muito bons, né? Então esse treinador vem e dá um caldo de cultura muito legal pra gente. O COB hoje já está mais preocupado, querendo que o rugby cresça, tá? E aí eu volto a dizer, tem que equilibrar clube, seleção, franquia, sevens, masculino, feminino, para que se jogue o tempo todo e as pessoas cresçam o tempo todo. O jogo e o treinamento são fundamentais. E divulgação, né? Me diz uma coisa, me fala sobre curiosidades do rugby. Curiosidades do rugby, vamos dizer assim, quando tem briga, todo jogo pode ter uma briga no campo, né? Qualquer motivo, no futebol, no basquete, no vôlei, falar uma coisa, de tomar uma ação diferente. No rugby é o seguinte, isso internacionalmente é assim, ninguém entra no campo, só deixa os jogadores brigarem e se entenderem, né? Então isso é muito importante, que no futebol entra jogador no campo, dá pernada num, dá pernada no outro, entra a torcida. O rugby não. Fica os 30 no campo, resolve. Acabou, acabou. É expulso, é amarelo, seja o que for. E aí, liquida. Acaba o jogo, existe uma coisa chamada terceiro tempo. O terceiro tempo é tradicional. O que é tradicional? Ele sai todo mundo, as duas equipes, seus staffs, né, os treinadores e outras pessoas, ficam tomando cerveja, conversando, discutindo com o juiz, falando com outro jogador, você viu o que você me fez, por que você fez aquilo, e não tem problema nenhum, entendeu? Isso é uma característica, isso no mundo inteiro é assim. Tá? Depois do jogo, é o terceiro tempo, acabou o programa de dentro de campo. Isso é uma curiosidade muito legal do rugby. Por exemplo, são dois tempos de quantos minutos? 40. No jogo em si. 40 minutos. 40 minutos. E só para o jogo, não tem mais que 40 minutos. Se o juiz fizer, ele trava o cronômetro por qualquer motivo que possa acontecer no campo, e aí vai-se em frente o jogo até 40 minutos. E só para o jogo quando a bola sai. Diferente do futebol, que a bola tem que estar correndo para ele parar o jogo, acabar o jogo. E algumas vezes, o jogador, por um motivo qualquer, se machuca, a comissão de fisioterapeutas e médicos pode entrar no campo, o jogo pode estar rolando, eles vão atender o atleta naquele momento. Então, diferente nosso, para o jogo, atende o atleta. Alguns momentos o juiz fala, não, pare e vão atender os atletas, mas mais raramente. O cara vai dar uma atendida, muitas vezes tira o cara do campo e o jogo continua. É um jogo estritamente dinâmico, não é um jogo que para toda hora. E diferentemente do futebol, as contusões não estão relacionadas com choque, a maioria das vezes. Futebol, o cara dá o carrinho, dá um pontapé, dá um chute, trava, dá uma tesoura. No rugby, não. Muitas vezes é por causa do desgaste mesmo do atleta. Pode acontecer uma contusão, outro pode. Mas a maioria é por desgaste. Então, é ombro, é braço, né? Cabeça, é a mesma regra para todo mundo. Bateu, tem que sair do campo, né? Ficar os 20 minutos para ver se houve concussão ou não, se pode voltar ou não. O amarelo, por exemplo, para quem não sabe, é aquele que toma amarelo, ele sai 10 minutos e volta depois de 10 minutos. O amarelo é isso. O cara tomou amarelo, vai para fora. Ele pode tomar um vermelho direto? Pode. Tem um monte de momentos que ele pode tomar um vermelho. Hoje está sendo mais frequente, porque os atletas também, muitas vezes, acabam sendo mais agressivos do que a agressividade necessária. Você poderia recomendar para atletas que têm deficiência visual, atletas cadeirantes, o que você recomenda? O atleta que está assistindo aqui agora, o para-atleta assiste, o que você recomendaria? Para o cadeirante tem o rugby de cadeira de rodas. Eu não tenho certeza se Rio de Janeiro tem, mas São Paulo e Paraná com certeza tem, porque tem os centros olímpicos ou paralímpicos aqui em São Paulo e Paraná.
Tem um atleta que já está jogando no Curitiba, jogou aqui em São Paulo, veio do interior, ele é surdo-mudo, né? Ele é surdo-mudo, forte que nem um touro. Hoje joga no Paraná, né? E muito bom jogador. Não foi a mais porque teve algumas dificuldades em função... Ele chegou muito tarde aqui em São Paulo, mas jogou em grandes equipes aqui em São Paulo. Jogou no Jacareí, jogou, se eu não me engano, num time aqui em São Paulo, que eu não lembro agora de cabeça, mas é um bom jogador, agora está no Curitiba. Bom jogador também, muito esforçado, e sabe das limitações, e as pessoas acabam ajudando em função da integração desse atleta. Tá? Então, o surdo e mudo não tem problema nenhum. Ele aumenta a capacidade de voz. É claro que o time tem que se adaptar à linguagem do jogo, né? Tá? Olha, você não sabe o prazer da gente ter trocado esse papo, trocado essa ideia. Esperamos, quem sabe, você vir aqui no Rio de Janeiro fazer uma visita para você conhecer lá o pessoal da Praia de Botafogo. Tanto na Praia de Botafogo, como na Praia do Leme e na Praia de Copacabana. Tá. Que é onde se joga mais o rugby. Deixa os seus créditos, por gentileza, tanto no Facebook como no Instagram, porque é importantíssimo que essa semente não pare por aqui. Tá. A gente continue falando, divulgue nas redes sociais a questão e volte, se Deus quiser, volte mesmo. Nós vamos trazer você para um bate-papo, para poder falar sobre, para divulgar cada vez mais o rugby. Bom, eu que agradeço o convite, eu agradeço o Thiago, que é o meu grande amigo aqui em São Paulo, está me ajudando muito a divulgar, dar orientações jornalísticas. Eu não sou um jornalista, então eu tenho minhas dificuldades até para comunicar algumas coisas. Eu posso até falar bem, mas é muito difícil a gente entrar nesse mundo, né? E eu quero convidar quem for está assistindo agora ou depois, que nesse domingo de carnaval, pela ESPN, vai passar o jogo das franquias. As franquias é um modelo de rugby onde são seleções mescladas, assim, é um outro tipo de... Não é seleção do Brasil, da Argentina ou de outro país qualquer, mas que fazem jogos e nós vai começar aqui em São Paulo, no antigo Estádio Nacional, esqueci o nome agora do estádio, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro, que é ali na Barra Funda, vai ter, além dos jogos Cobras, que é o Brasil, contra o Pampas, que são duas franquias, o Pampas da Argentina, às 15 horas, mas vai ter uma série de atividades, e aí eu volto a dizer, foi insistência e as pessoas foram ouvindo, gente muito boa fazendo o que chama do evento funcionando, que vai ter jogos preliminares, que a gente chama de touch fantasia. Touch é só o toque e o jogador fantasiado por causa do carnaval, né? Vai ter o terceiro tempo para todo mundo, fora dos jogadores, que é sempre isolado, e com certeza vai ser um grande jogo, tá? E a transmissão pela ESPN para o Brasil, quem não puder estar em São Paulo, porque eu sei que o carnaval é uma coisa muito legal que o Brasil tem. Gente, com que alegria, mas como é que o pessoal vai poder seguir você na sua página, Márcio do Alípio? Bom, eu tenho o meu blog, que é o Rugby Fora do Eixo, tá? Rugby Fora do Eixo. Eu tenho aqui no Instagram o Márcio do Airibe, que eu coloco tudo que eu passo do rugby, né? De tudo que você possa imaginar. Eu também tenho duas outras páginas do Instagram que eu trabalho bastante, tá? Que é justamente o quê? Os craques do rugby. Os craques do rugby, você vai lá encontrar vários ex-jogadores, eles quando jovens e atualmente, e o que eu estou desenvolvendo, que é o rugby escolar, que é justamente para que as escolas, estou retomando algumas escolas que apareciam e que eu estou tentando trabalhar para essas novas escolas aparecerem, e a gente tem um campeonato esse ano ainda. As escolas se sentirem que elas não são só provas vestibulares, ENEMs, sala de aula, computadores, robótica, que é importante, mas o esporte também é fundamental, tá? Gente, com que prazer, com que alegria nós tivemos a presença do nosso Márcio do Alípio. Sabe tudo de rugby, mais um pouco. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Se não fosse o nosso grande Thiago Berras, que esteve aqui no Rio de Janeiro, lançou trouxe aqui no Pizza Park, aqui no Maitá, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, o lançamento do livro dele, da trilogia do Tricampeonato Mundial. Quem sabe a gente pode até conversar com o Márcio do Alípio, com o nosso grande Thiago Berras, para, de repente, contar a história do rugby. Sim. É uma boa, né? Opa, o Thiago sabe muito sobre esporte, muito sobre esporte mesmo. E a coincidência da nossa é que o Thiago e eu estudamos na mesma escola, em épocas bem diferentes,
mas que ele sabia informações em função do quê? De, sabe, histórias assim. O Thiago ouvia sobre rugby, mas nunca tinha visto. E eu conheci o Thiago pela televisão, mas não tinha que falar. Até num grupo de escola, a gente começou a se falar, conversar, e a simpatia que ele é, e a gente boa pra caramba que ele é, a gente acabou dando uma série de orientações muito legais para mim. Tá? Gente, depois de um papo de cadeira sensacional, com esclarecimentos para o grande público, lembrando que domingo de carnaval, dia 19 de fevereiro, Isso. a partir das 13 horas, né? 15 horas, Nicolau Alayon. É o estádio do Nacional, aqui em São Paulo, tá? Que é na Barra Funda, que por incrível que pareça é estádio dos antigos ferroviários ingleses e que nunca foi usado para o rugby, agora está sendo usado definitivamente para o rugby. Tá? Está aí feito o convite para você que de São Paulo, para você que vai para São Paulo, quiser assistir, tá aí, ó. Tá aí, você não quer acompanhar o toque da bateria, você vai acompanhar um estilo de rugby, tá Sim. bom? Muito obrigado por tudo, te agradeço pela sua presença, fica com Deus. Obrigado. Vai faltar oportunidade para a sua volta aí, nosso grande Márcio do Alibe. Obrigado, tchau, tchau, até. Lembrando que segunda-feira que vem tem Papo de Cadeira. Valeu, é isso. Boa, grande papo.